prazer estar aqui com todos. Queremos trazer essa palavra de Deus para o vosso coração, para a sua família. E nesta hora peço que você possa estar atento a esta realidade. Vamos abrir nossas Bíblias em Neemias, capítulo 2, verso 20, e vamos ver o que Deus tem para todos nós, diante de tantas lutas que estamos vivenciando. Diz assim a palavra de Deus em Neemias 2, verso 20. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos, edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Portanto, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Oremos. Pai, fica conosco. Nos ensina, ó Deus, nesta hora, qual é a tua vontade em relação às nossas vidas. E que tudo quanto viermos, ó Deus, a fazer e a dizer, seja conforme a inspiração do teu Santo Espírito. Nós te pedimos, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e amigos, ouvintes da palavra de Deus, Neemias estava justamente voltando do cativeiro que ele estava vivenciando. Ele pede ao rei Artaxerxes para poder voltar para Jerusalém. E ele vê justamente um contexto social muito preocupante. Não é diferente hoje, no século XXI, quando nós estamos vivendo uma experiência não muito agradável e que nos preocupa principalmente as pessoas históricas da nossa sociedade, a exemplo dos nossos idosos. Essa grande pandemia. Porém, nós cremos no Deus que opera sinais e maravilhas. E assim como Deus operou naquele período onde Neemias se encontrava, também hoje acreditamos que Deus pode nos dar lindas experiências baseadas justamente na fé, quando nós olhamos para Cristo e quando o Senhor é a razão da nossa própria vida. De tal maneira que falaremos nesta ocasião a respeito do tema A Tua História Ainda Não Terminou. Eu não vejo como pastor e como profeta do século XXI que nós iremos sair do mundo da noite para o dia. Não. Ainda teremos muitos e muitos anos para podermos revermos os nossos conceitos e até mesmo poder mostrar o quanto nós somos valorosos para Deus. De tal maneira que esta é uma oportunidade do Senhor para você e para mim, para que juntos possamos rever os nossos conceitos e podermos readquirir justamente esta confiança que tínhamos com o Senhor, para também podermos mostrar o quanto nós somos capazes de podermos agradar a Deus em espírito e em verdade. Portanto, a tua história, a minha história, a nossa história ainda não terminou. De tal maneira que esse Deus ele é detalhista. Por isso que quando ele está trabalhando, ele está escrevendo a tua história e a minha história, ele está pensando nos mínimos detalhes. Além disto, ele é perfeccionista. Então, esse Deus não gosta de fazer as coisas com irresponsabilidade. Ele não está fazendo a obra dele acontecer sem que seja perfeita. Então, a perfeição nós veremos com o passar do tempo e principalmente quando ele fazer a diferença na hora certa e no momento certo. Esse Deus, ele certamente, ele tem um bom gosto. E esse gosto de Deus, ele alegra os nossos corações, porque eu não vi, nesses últimos 50 anos de vida que eu tenho, esse Deus não trazer uma resposta para as nossas perguntas e nem tampouco esse Deus deixou de atender às nossas necessidades. De tal forma que a declaração de Neemias, quando ele fazia fiquem sabendo, forma uma espécie de refrão, como referências aos inimigos de Israel. O que veremos é que o conflito se intensificara gradualmente até ser resolvido. Nós encontramos isso em Neemias capítulo 6, verso 16. Havia um conflito. Neemias, ao chegar naquela sociedade em Jerusalém, ele certamente não foi bem aceito, porque estaria com bons olhos para mudar justamente essa realidade, mas algumas coisas estavam acontecendo. Ele queria que Deus pudesse mudar a história daquela sociedade. E assim, como Deus não tinha terminado ainda, e ainda não terminou essa história, nem a sua, nem a minha, e assim nós estamos aqui para podermos alegrar o coração de Deus,
mas também podermos fazer o que precisa ser feito para que haja essas transformações. De tal maneira que Sanbalat é um nome babilônico, que significa assim: o Deus da lua concede vida. Ele era o governador de Samaria, a região ao norte de Judá. Como era de costume, eles adoravam cada entidade conforme os benefícios e interesses que eles tinham nela. Então, as pessoas que estavam administrando Samaria, Jerusalém, naquele período, eram pessoas que estavam se apropriando de alguns pertences da própria comunidade. Neemias, ao chegar, ele passa um momento assim reflexivo, orando, pedindo a Deus sabedoria. E aí, Sanbalat e Tobias ficaram muito tristes com a iniciativa de Neemias. E essa notícia muito lhes desagradou. A oposição aparentemente parecia ter um aspecto político, mas era de origem religiosa. Então nós sabemos que os samaritanos e os judeus, naquele período, não tinham uma relação saudável devido às questões religiosas, questões políticas, questões sociais. Então não era interessante para esses grupos religiosos da época a restauração de Jerusalém, o recomeço da história do povo de Deus. De forma que Deus só irá escrever na sua vida e na minha vida uma nova história, e na vida deste país, certamente causando justamente um sucesso, se nós deixarmos a nossa vida como se fosse uma folha em branco. E assim Deus escreva o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, e assim faça o melhor da sua vontade em nossas próprias vidas. Assim, Deus está escrevendo. A intenção de Deus, justamente, quando Ele afirma que a história ainda de Deus não terminou, então, Deus está escrevendo. Deus está fazendo o que precisa ser feito. Deus é o autor de toda a história. Deus é escritor de lindas histórias, inclusive a sua, a minha e a de tantos. Deus é escritor de histórias com finais felizes, nunca com finais desagradáveis. Esse Deus está preparado para fazer a diferença na sua vida e na minha também. Então a reconstrução tanto do templo de Jerusalém ou dos muros de Jerusalém, conforme Neemias 2, verso 11, e o capítulo 7, verso 3, Neemias se dedicou a reconstruir os muros de Jerusalém, visando não apenas a estabilidade política, mas também a criação de uma cidade santa para o templo de Deus. O povo de Deus precisava voltar a ser aquele povo da confiança do Senhor. E hoje, aqui estamos para retratarmos esta realidade e tirarmos uma grande lição. O povo de Deus precisa justamente se unir em oração, em conhecimento e certamente fazer a diferença através dos cultos domésticos, através dos cultos online, através das reuniões futuras que faremos. Mas este momento é o momento de nós entendermos que a nossa história ainda não terminou com esse grande Deus, porque há muito para vermos, há muito para fazermos, e há muito para que Deus possa nos usar, para que as nossas famílias sejam libertas, para que as nossas famílias sejam abençoadas, para que as nossas vidas sejam justamente vidas consagradas nas mãos de Deus, com sucesso, à altura da santidade do Senhor. Portanto, deixa Deus escrever sua história. Deixa a caneta nas mãos dele. Deixa ele ser Deus. Então, se você tem alguma intenção, um objetivo na vida, se você está pensando alguma coisa, não pensa fora da vontade de Deus. Não pensa bobagens. Não pensa fazer o que não deve. Olha para o Senhor e tenha certeza de que Deus está trabalhando, Ele está escrevendo a tua história. Ele ainda não terminou, mas Ele precisa que você tenha autoconfiança. Mas também você passe esta confiança para Ele. Pega esta caneta, espiritualmente falando, entrega nas mãos de Deus através da oração. E assim, Deus estará escrevendo a sua história da melhor forma possível, porque esse Deus certamente sabe o que faz e sabe o que você precisa. Não use corretivo para pagar. Nas escolas, algumas pessoas utilizam alguns corretivos para cobrir justamente certos erros
que são cometidos na escrita, mas na história que Deus escreve. Jamais um ser humano poderá justamente fazer adaptações, mudanças que não sejam da vontade de Deus. De tal maneira que você será o leitor da sua própria história. Então, se você é o leitor da sua própria história, Deus é o autor, é o escritor. Ele está justamente fazendo a diferença para que você tenha uma vida melhor. E você não tem que se preocupar com o que está acontecendo hoje, a ponto de você perder a razão e a noção da sua própria vida. Preocupações nós teremos, mas nós temos que manter-se fiel a esse Deus, compreendermos que Deus sabe o que faz e podermos estar ajudando Deus na hora que for preciso, nem que seja em oração em nossos próprios lares. A boa interpretação da leitura só depende de você. Então Deus escreve, você faz as suas interpretações, mas eu espero que você entenda o que o autor quer dizer a respeito da sua própria vida. E se for Deus, certamente são as melhores interpretações. A concordância do texto é você quem dita. Ou seja, você não vai ficar perdendo a noção e tentar fazer interpretações fora da vontade de Deus. A concordância que Deus, através da escrita, quando Deus está escrevendo, certamente são as melhores possíveis. E esta concordância vai atender justamente não só a tua interpretação textual, mas a tua visão do que você precisa fazer para glorificar esse Deus. O que ele viu foi mesmo terrível, pois a cidade estava em ruínas havia quase 150 anos. Neemias viu uma tragédia. Ele viu a desgraça, ele viu pobreza, ele viu miséria, ele viu roubos, ele viu problemas sociais incontáveis. São 150 anos com aqueles muros caídos, destruídos pela maldade, seja lá de quem for. E assim, uma tentativa de Neemias era mudar essa história. Houve uma tentativa anterior de reconstruir os muros, havia sido interrompida, de acordo com Esdras, capítulo 4, versos 7 a 23. Então a iniciativa de Neemias foi recebida com apoio sincero da parte dos líderes de Judá, do povo de Deus. Essa atitude dos líderes redundou em sucesso e na bênção de Deus na vida do seu povo. Então o povo se uniu diante de grandes problemas sociais. O povo tem que se unir, tem que obedecer, tem que acreditar na vontade de Deus, e assim nós podermos trazer a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E assim também a comunidade possa ser abençoada por todos quantos estão ouvindo a voz de Deus. Assim, convido você a compreender que não só você nem eu podemos usar corretivos para apagar a história que Deus está escrevendo sobre nós e sobre esta sociedade. Apenas precisamos dar um voto de confiança a Deus. Ele, na verdade, está escrevendo. E essa história irá ser terminada no tempo de Deus. Ela terminará e essa história será tão linda. Agora, você e eu não podemos dar pitacos. Quando, na verdade, pitacos, você pode estar enganado. Tenha consciência daquilo que você está dizendo. E é necessário que você possa ganhar a confiança de Deus, não de forma superficial. Então, não dê pitaco, porque pitaco não tem a ciência por trás, o conhecimento verídico. Mas que você possa, através das orações, clamar por esse Deus e pedir para que Ele possa justamente fazer o melhor na sua própria vida. Então, deixa Deus escrever a sua vida, a sua história. Sua vida é muito preciosa para que viva no erro. Então, se houve algum erro ontem, se você está no erro hoje, mas você quer mudança, quer transformação, você quer a bênção de Deus sobre a sua vida, então, deixa Deus escrever essa linda história que diz respeito à sua vida, a vida da sua família, aquilo que você tenta buscar para os seus sonhos e seus projetos. Mas não vai dar pitaco que seja justamente fora da vontade de Deus. Assuntos que não têm nada a ver, atitudes que não fazem a diferença para ganhar a confiança de Deus. Se não bastasse naquela história justamente da reconstrução dos muros de Jerusalém, Sanbalat e Tobias agora se opõem, certo?
uma terceira pessoa entra nessa história, além de Sanbalate e Tobias, se opõe agora Gesem, o árabe. Era esse o terceiro oponente de Neemias, juntamente com Sanbalate e Tobias. Veja o verso 10 de Neemias, capítulo 2. É provável que fosse um líder árabe que controlava a região ao sul de Judá. Quanto aos que se opõem, uma palavra firme de convicção, Neemias vai afirmar onde nós devemos aprender com ele. Ele diz: vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Quando nós sabemos que tem pessoas que não têm nada a ver com a nossa vida, que não tem nada a ver com Deus, e que não pode trazer bênçãos para as nossas vidas, a não ser trazendo maldições, sejam elas quais forem, nós quebramos esta maldição, olhando para Deus e pedindo a bênção de Deus, e assim tirando essas pessoas da nossa visão espiritual, social, seja ela qual for. Portanto, nós entendemos que Neemias ressaltou que os samaritanos e os estrangeiros não tinham lugar em Jerusalém, que muitos que vinham justamente era para se apropriar da riqueza do povo de Deus, de tal maneira que esse Deus colocou justamente no coração de Neemias voltar para Jerusalém, para reconstruir aqueles muros, mas não só os muros, mas as nossas vidas, a nossa história, a história de um povo que foi escolhido por Deus, a exemplo de você, a exemplo justamente de mim e de tantos quantos estão esperando que Deus opere sinais e maravilhas. O final de sua história, só você pode desistir. Como terminará? Ou melhor, decidirá. O final de sua história, só você pode decidir como terminará, ou decidir. Não permita que, além de Deus, alguém mude o fim. Então, não deixe o diabo se intrometer. Não deixe que outras pessoas fora da vontade de Deus venham se intrometer. Mas seja aquela pessoa com a convicção de que Deus está fazendo melhor. Você confia. Você vai entregar a sua vida nas mãos de Deus para que Ele faça o melhor. Então, o final da sua história só depende de você como vai terminar. Se é Deus que vai ser o autor da sua vida, o escritor justamente dessa história, que vai trazer bênçãos e vai trazer paz ao seu coração, ou outras pessoas ou entidades espirituais, sejam elas quais forem, que vão te enganar e tirar justamente o seu foco e vai te afastar de Deus. E no piscar de olhos você vai perder a sua salvação e estará em outro lugar, menos o céu, quando você morrer. Portanto, lembre-se, a tua vida, a tua história, ela vai terminar justamente de forma magnífica e maravilhosa, porque Deus está fazendo por onde isto acontecer. Agora, não vai dar pitaco, não troca as mãos pelos pés, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar com você, diante desta palavra tão oportuna, que o texto diz: a tua história ainda não terminou. Nós compreendemos que, conforme o texto que nós lemos, Neemias tinha uma vontade muito grande de renovação, recomeço, de restauração. E por que hoje nós não poderíamos ter esta visão de recomeço, de renovação e transformação? E na minha visão, justamente observando esse texto, eu percebi que Deus, quando Ele está escrevendo a nossa história, e conforme justamente a nossa própria existência, porque estamos vivos até agora, eu percebo que Deus ainda não terminou essa história. E essa história precisa ter continuidade, mas de forma brilhante, atraente, interessante e maravilhosa. Então, na nossa visão, Deus está desenhando o que precisa fazer parte da nossa história. Diante desta afirmativa, uma história linda não pode ser rabisco. Eu não sou rabisco, você não é. Nós somos uma propriedade exclusiva de Deus. Nós somos uma obra de arte diante do Senhor. E por esse motivo, não podemos deixar de entender que nós somos pessoas especiais. Uma história atraente não pode deixar de ter a arte de um grande artista, que é Deus. Então, se nós queremos continuar vivendo na face da terra, se nós queremos conquistar bênçãos espirituais, sejam elas quais forem, nós convidamos você a que possa entender que neste exato momento nós precisamos deixar que o artista faça da sua obra, que somos nós, o melhor, que ele possa fazer as melhores adaptações, que ele possa fazer justamente a maneira como ele trabalha, ele possa articular
detalhes específicos para nos tornar melhores pessoas, pessoas brilhantes, pessoas esperançosas, pessoas que estaremos olhando para Deus e de forma grata estaremos servindo esse Deus com convicção. Então a história de uma pessoa de Deus tem que ser bem contada e com detalhes. Então, sobre essas questões de detalhes, Deus vai fazer com que as pessoas conheçam a história sua, minha e nossa, de todos. Mas essa história será ouvida com detalhes, porque Deus falará o que Ele fez. Aquilo que você fez e está fazendo para ganhar justamente a confiança de Deus. Então, quando Deus está desenhando, o diabo não deve se meter. Então ele vai colocar bobagem na sua cabeça, pensamentos negativos. Ele vai levar você a ir ao passado e ver justamente coisas ruins que aconteceram. Não, nós precisamos, neste exato momento, fazer com que Deus se sinta à vontade como artista e Ele possa desenhar justamente toda a nossa vida, a nossa história, o que vai acontecer, para que justamente Ele tenha a certeza de que somos pessoas que estamos acreditando, através da nossa fé, através justamente dos nossos atos, mas uma coisa interessante, através dos nossos louvores, através da nossa adoração, através da nossa convicção em recebê-lo todos os dias, em nossas casas, em nossas vidas, através das leituras, das orações e certamente abençoando vidas, fazendo propagação daquilo que Deus está justamente promovendo na vida da humanidade para que as maldições sejam quebradas. Assim, o irmão de Jesus, Tiago, no capítulo 4, verso 7, ele diz: olha, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos ser mais fortes do que qualquer coisa ruim que queira vir tirar a nossa paz, que venha puxar o nosso tapete. Nós precisamos nos levantar, precisamos estar de olhos abertos, precisamos estar com os braços fortes, precisamos ter pernas firmes para caminharmos e assim fazermos o que precisa ser feito para que esse Deus possa encontrar em nós vasos que possam ser preenchidos, possam ser usados, possam ser decorados, para que a sua glória se manifeste justamente em nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, no capítulo 16, verso 20, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás, debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então Deus sabe como o diabo está trabalhando. Nós precisamos estar perto de Deus, no altar com Deus. Precisamos justamente andar com Deus e precisamos ouvir a voz de Deus todos os dias, para que o diabo não venha tirar a paz que nós temos, para que ele não venha mostrar coisas maiores do que as coisas que Deus já fez e está fazendo e fará em nossas próprias vidas. Portanto, você devemos dar esse voto de confiança a Deus, para que Ele possa justamente, ao escrever a nossa história, Ele possa fazer desenhos e venha justamente colocar o melhor em nossas próprias vidas. Portanto, Deus escolheu você para pintar a sua história. Olha que coisa interessante. Deus, ao fazer os desenhos, Ele nos convoca justamente para fazer parte dessa história e assim podermos desenhar a nossa história. Mas é Ele quem mexe no pincel e acrescenta as cores no caminho. Não precisa desenhar. Ele é quem é o artista do papel. Então, tem momentos na vida que nós precisamos saber que só Deus pode fazer o que precisa ser feito. Existe uma música evangélica que diz: olha, é meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Então, neste momento, o nosso trabalho é descansar em Deus. Mas descansar em Deus não significa dizer ficarmos de braços cruzados, não orarmos, não lermos a Bíblia, não falarmos com Deus, não acreditarmos em Deus, não. Pelo contrário, nós precisamos aumentar a nossa fé, nós precisamos mostrar porque nós estamos aqui na face da terra. Nós somos, segundo o próprio texto sagrado, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E se nós somos esse templo, precisamos realmente mostrar porque nós estamos vivos, para que nós servimos, e nós devemos ter como visão que nós estamos aqui para sermos vasos nas mãos de Deus, para que Deus possa nos usar.
e que muitas vidas possam ser alcançadas através das nossas vidas, porque tem muitas pessoas que não conhecem a Cristo e nós somos instrumentos nas mãos de Deus para que justamente outras pessoas possam ter sua vida, sua história e principalmente justamente os seus sonhos restaurados. E assim elas possam ter a visão. A minha história ainda não terminou, porque Deus ainda está escrevendo. E ao término dessa história, diz respeito à sua fé, para crer em Jesus como autor e consumador da sua fé. Assim, o artista precisa de motivos para esculpir a arte. Lógico, nós entendemos que Deus está no centro da vida. E esse Deus, como artista, ele criou os céus e a terra, seres humanos, animais, né? Ele precisa não só de um motivo, mas diversos motivos para que essa obra de arte que somos nós possamos ter justamente respaldo na nossa própria vivência. Porque onde quer que nós possamos ir, as pessoas possam dizer, ali está um homem de Deus. As pessoas possam dizer, ali está justamente uma pessoa de Deus. De tal forma que nós possamos ter autoridade sobre as nossas vidas. E para que Deus realmente possa fazer o que precisa ser feito, precisamos fazer algumas renúncias. Talvez um pecado que esteja na sua vida, talvez o pecado justamente que você está praticando, está atrapalhando o agir de Deus na sua vida, na vida da sua própria família. Mas existem outros motivos pelos quais Deus quer justamente esculpir a sua vida. Aumente a sua fé, aumente a sua confiança nesse Deus, aumente a sua credibilidade diante de Deus. Portanto, dê os melhores motivos para Deus criar uma bela história sua. Então esse Deus está esperando que você possa fazer grandes coisas para Deus, é isso? E assim você possa dizer, rapaz, Deus se agrada daquilo que eu faço. Claro, dentro da vontade dele. Mas se você ficar de braços cruzados, ficar justamente no cantinho da sua casa, sofrendo, chorando, sem que você possa estar orando, sem que você possa estar levando justamente as suas orações em prol de outras pessoas, como a Itália, como a Espanha, agora os Estados Unidos, lamentavelmente, o país que tem maior número de infectados em relação a esse coronavírus. Então vamos orar por essas pessoas, porque se eles perderem justamente o melhor das suas vidas, se houver uma pior tragédia, mais do que já está acontecendo naquelas comunidades, sofreremos as devidas consequências. Nós não somos melhores do que essas pessoas, mas poderemos ajudá-las em oração, poderemos ajudá-las sendo pessoas da confiança de Deus, e assim Deus, ouvindo o nosso clamor, aquelas pessoas poderão ser alcançadas para Cristo, e certamente Deus possa fazer o melhor na sua vida e na vida delas. Dê as melhores condições para a sua história ficar gravada no coração de Deus. Dê a Deus a oportunidade para fazer uma das melhores histórias de um cristão. Então, se na Bíblia nós temos a história do apóstolo Paulo, se temos a história justamente de Mateus, Lucas, João, se temos a história do rei Davi, se temos a história do próprio Neemias, esse grande homem de Deus, poderíamos falar justamente sobre Daniel, um grande homem de oração, e tantos outros, Ruth, Esther, tantas pessoas maravilhosas que marcaram a sua história. Porque nós não poderíamos marcar a nossa história, com os nossos atos de fé, com os nossos atos de amor e misericórdia aprendidos com Deus. E assim Deus seja engrandecido onde quer que nós estejamos. Que nós sejamos um livro aberto para que as pessoas possam ler e as pessoas possam ver o que Deus fez justamente em nossas próprias vidas. Portanto, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual devemos resistir firmemente na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Então, Deus nos convoca para que possamos ser verdadeiros adoradores, verdadeiros soldados de Cristo. Que nós não poderemos baixar a guarda, quando na verdade o diabo está pensando que está com a faca e o queijo. Ele não está. O diabo não tem autoridade sobre as nossas vidas. Deus está permitindo que essas coisas aconteçam para que nós venhamos aprender quem manda neste mundo,
Quem tem a maior autoridade na face da terra é Deus. E as pessoas se perderam. Elas acham que são donas do seu próprio nariz e não são. Elas são donas de nada. Nenhum ser humano na face da terra é dono de nada. Nós somos apenas administradores, bons ou ruins. Seremos bons se nós estivermos buscando a Deus, se nós estivermos servindo ao Senhor, se estivermos acatando as ordens de Deus. Seremos péssimos administradores das nossas vidas, se estivermos justamente fazendo coisas que desagradam a Deus, que tiram a autoridade das pessoas, que justamente tira a imagem e semelhança de Deus na nossa vida e na vida das pessoas. Eu não preciso aqui detalhar as desgraças, as maldições que as pessoas estavam fazendo antes desse coronavírus estar acontecendo na face da terra. Portanto, às vezes, é preciso deixar Deus escrever uma nova história. E isso se faz com muitas perdas e renúncias. Mas nada é mais agradável e prazeroso do que viver a vontade de Deus. Então, se você precisa fazer mudanças na sua vida, que é preciso todos nós, não é isso? A cada dia nós precisamos fazer algumas mudanças para que Deus volte a confiar na gente, para que esse Deus nos dê a oportunidade para recomeçarmos as nossas vidas, para que esse Deus possa abrir as portas de emprego, para que esse Deus possa nos dar a bênção da cura, a repreensão das enfermidades, que Ele aprove as obras das nossas mãos, mas só isto irá acontecer se nós deixarmos que Deus venha modelar, venha esculpir as nossas vidas, porque Ele, como artista, precisa fazer da sua obra o melhor justamente que podemos. De tal forma que nós entendemos que o artista precisa de recursos para fazer a arte. Então, hoje, Deus está nos convocando para que possamos trazer alguns recursos até Ele. Eu não falo de dinheiro, eu não falo justamente de recursos materiais, eu falo de recursos espirituais. Eu falo também daqueles recursos que podem justamente contribuir para que o reino de Deus seja engrandecido na face da terra. Você é o recurso especial de Deus para fazer uma obra de arte. Então Deus precisa de você para que a sua glória se manifeste justamente na face da terra. Você é indispensável para Deus criar uma história brilhante. Ou seja, Deus não vai escolher outra pessoa a não ser você mesmo. A sua história é unicamente, exclusivamente sua. E esse Deus vai te fazer melhor se você estiver à sua disposição, se você der esse voto de confiança, como você já deu a tantas pessoas. Faça isso perante Deus, mas acredite que Deus estará fazendo o melhor desta arte que representa justamente você. Você é indispensável para fazer parte da linda história de Deus. Então, se Deus criou o mundo, Deus te criou. Então, Ele quer justamente que os anjos compreendam que essa obra perfeita e magnífica que é o ser humano pode trazer muitas alegrias para esse Deus. Inclusive você pode ser instrumento nas mãos de Deus para que outras pessoas conheçam a Cristo, possam ser salvas por Cristo através do seu testemunho, através da sua boa vontade, através da sua fé e certamente porque Deus está fazendo de você uma pessoa de Deus para a honra e para a glória do Senhor. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Veja que nós temos autoridade sobre qualquer maldição na face da terra, mas precisamos estar fazendo a vontade de Deus. Porque o diabo não pode tocar no ungido do Senhor, se não houver a permissão do Senhor, conforme Lucas capítulo 10, verso 19, quando nós acabamos de ler. Mas também em 2 Timóteo 1, verso 7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, lembre-se de Deus. Temos que ter autoridade. Devemos olhar para o Senhor e receber todas as suas orientações, para que possamos crescer, amadurecer e vencer na vida como nós estamos precisando. A visão é sempre maior que os recursos. Porém, o Deus que dá a visão é o dono dos recursos. Então, se nós pensarmos que nós não temos condições de poder contribuir para o engrandecimento do reino de Deus na face da terra, lembre-se, olhe para Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como autor e consumador da sua fé, como aquele que sabe fazer a diferença
na vida de qualquer ser humano. Portanto, a tua história ainda não terminou. Exalte o que Deus já fez em sua história. Recomece sua história com Deus. Admire a linda história que Deus está escrevendo. A sua, a minha e a nossa. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, verso 31. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então vamos lembrar que tudo podemos daquele que nos fortalece. Maior é Deus que está em nós do que aquele que está no mundo. Portanto, vamos tomar posse da nossa história, da história que Deus está escrevendo em relação às nossas vidas. Porque, lamentavelmente, Satanás conhece a sua história. E por isso vive tocando nas feridas que você ainda não permitiu serem curadas por Deus. Então, não olha para essa criatura perversa, mas olha para Deus, que pode justamente fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa segundo o seu coração, uma pessoa que vai trazer muitas alegrias para Deus, para a sua família e certamente colocando no melhor lugar que você merece, que é a presença de Deus, a bênção de Deus na sua vida e na vida de todos que você conhece. Muito obrigado, Deus te abençoe. Espero que você tenha compreendido a mensagem do Senhor. Na próxima quarta-feira estaremos juntos com você às 19 horas, trazendo a palavra de Deus ao seu coração. Fica com Deus. Deus te abençoe. Eu quero abençoar a sua vida. Pai, queremos abençoar nosso irmão Evaldo, que perdeu, ó Deus, seu pai, a sua esposa, ó Deus, a nossa irmã Márcia. Orar por ela, pelos seus filhos. Senhor, nós te pedimos, conforta aquela família, conforta aqueles corações. Seja, ó Deus, com todos quantos precisam do Senhor. E principalmente, ó Deus, aqueles que estão chorando e lamentando a perda de um ente querido, como, ó Deus, esta linda família que nós amamos e acreditamos que o Senhor está confortando e trazendo a paz que eles precisam. Senhor, nós te pedimos, abençoamos a todos e oramos, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Cristo Jesus e as santas consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre esta face da terra, em especial as igrejas aqui representadas, desde agora e para sempre. Amém.